Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado e exaltado para sempre. Amém? É um prazer estar aqui com todos vocês. Trago um abraço caloroso dos irmãos de Guarulhos, onde eu congrego há 29 anos. Estamos lá com a igreja desenvolvendo o trabalho, eu, minha esposa, meus filhos. Minha esposa está aqui junto comigo. Tenho 2 filhos, o Marcos e a Priscila. Inclusive a Priscila se casou sábado passado. Então agora somos só nós 2. Talvez alguns irmãos aqui eu conheço, alguns eu não conheço. Eu estive nessa congregação quando era no outro prédio há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Minha esposa que me lembrou disso agora. Eu estava conversando com o irmão Adalto, ela falou, fazem 20 anos que nós viemos aqui. Era no outro prédio. Eu sou policial militar aposentado, e eu estava fazendo escola de sargento, e mandaram a gente vir para cá ficar 3 meses. Eu fiquei aqui 3 meses morando em Mongaguá. E aí procurei uma congregação para estar vindo aqui com ela e com a família. E ela acabou de me lembrar, 20 anos. Eu era bem mais novinho. O tempo passa. Meus irmãos, Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. Eu chego aqui hoje, entro no prédio, sento ali com a minha esposa, o irmão está aqui dando aula na escola dominical, falando sobre Salomão. Salomão, o homem mais sábio. E ele está falando sobre os erros de Salomão. E por que Salomão errou? Por que ele errou? Ele errou porque ele simplesmente fez escolhas erradas. A nossa vida, ela é feita de escolhas. O irmão Ailton me mandou uma mensagem para mim alguns meses atrás. Ô Bert, tudo bem? Tudo bem? Vocês forem em Guarulhos, ninguém sabe quem é o Marcos, tá? Meu nome é Bert, eu perdi meu nome. Quem me chama de Marcos é a minha mãe e meus 3 irmãos. Ninguém me chama de Marcos. Por causa da farda, o sobrenome Bert é Bert para todo lado. Quem é militar sabe disso. Eu perdi meu nome. E na congregação não é diferente. Quando eu cheguei lá, eu já era militar há alguns anos, e Bert, ninguém me conhece como Marcos. É um ou outro, você chega lá e fala, quem é o Marcos? Ah, é o Bert. E quando o nosso irmão fez o convite, eu fiz uma escolha, ou viria ou não viria. Mas não tem como recusar um convite desse. É um prazer estar com vocês. E é um prazer a gente estar servindo a Deus, seja no que for. No reino de Deus não existe trabalho mais importante do que o outro. Se eu pegar uma vassoura, é importante. Porque a palavra fala, se você servir um copo d'água em meu nome, você está trabalhando para mim. Então tudo que é feito no reino de Deus é muito importante. Então a nossa vida, ela é feita de escolhas. Escolhas. O tema que foi passado, e como eu falei, Deus é perfeito, como o irmão estava dando aula na escola dominical falando de Salomão, pediram para mim falar um pouquinho sobre o que plantamos será o que colheremos. A nossa vida, ela é sempre um plantio. Eu sempre estou plantando. O que eu estou plantando? Aí que vem o problema. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor por estarmos aqui reunidos, a sua igreja, Pai, neste local. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque sabemos que a sua misericórdia foi renovada em nossas vidas nessa manhã, quando nós abrimos os nossos olhos e mais um dia de vida o Senhor nos deu aqui nessa terra. Querido Pai, sou um homem imperfeito, mas sou um servo do Senhor, e eu peço ao Senhor que neste momento, que o seu Santo Espírito fale através da minha boca, que eu seja simplesmente um instrumento, e que todos nós aqui, os ouvintes, possamos abrir a nossa mente e os nossos corações, para que a palavra venha fazer efeito em nossas vidas, para que nós possamos dia a dia, cada vez mais ser parecidos com o seu Filho Jesus. E é no nome do seu amado Filho que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos muito, muito, muito difíceis. Inversão de valores para todos os lados.
O que é certo se tornou errado. E o errado é bonito. O errado é certo. É isso que nós estamos vivendo. E infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado para que o errado não se torne certo dentro da igreja do Senhor. Nós estamos aqui com o papel de influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Nível de conscientização e responsabilidade diante do que vivemos e os seus resultados. Infelizmente, meus irmãos, hoje as pessoas, elas não se responsabilizam pelo que fazem, não param para pensar no resultado daquilo que plantaram, e quando o resultado vem, e via de regra ele vem negativo, de quem é a culpa? A culpa é do irmão Adalto, do Ailton, da minha esposa, do meu filho, a culpa é de Deus, a culpa é do vizinho. Só que existe aquele velho ditado, né? Minha mãozinha aqui. Um dedo apontando para o irmão, 3 apontando para mim. E via de regra, eu sou errado. Sou eu. Não é o vizinho, não é meu irmão, não é minha esposa, não é meu filho. E principalmente, não é Deus. E às vezes as pessoas culpam Deus. Eu gostaria de pedir para vocês que abrissem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler apenas alguns versículos e depois vamos dar continuidade com outros textos. Muito bem, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós percebemos que Jó era um homem muito abençoado. Era um homem que ele tinha um compromisso sério e estreito com Deus. Esse era o compromisso de Jó. Ele está aqui relatando aqui no livro que ele orava pelos seus filhos, oferecendo holocausto, pedindo perdão pelos pecados que ele nem sabia que os filhos dele cometeu. Tamanha era a importância que ele dava em seu relacionamento com Deus e a preocupação com o que os próprios filhos estavam fazendo. E aí a gente continua no decorrer do texto, nós não vamos ler, e vocês já vão entender por que eu vim nesse texto. Jó, com toda essa obediência, com tudo que Deus abençoava ele materialmente, era um homem rico, filhos, esposa, etc. e tal. Nós sabemos que a história nos conta que um dia Deus chama seus filhos à sua presença e quem vem lá? O diabo. E o diabo olha e fala: olha lá, Deus fala para o diabo: olha lá meu servo Jó, obediente, bababá, bababá, bababá. E o diabo: tira as coisas que ele tem, eu quero ver se ele vai continuar sendo obediente. E nós sabemos no decorrer o que aconteceu. Ele foi perdendo filhos, foi perdendo todo mundo, perdendo seus bens. E aí a gente vai lá no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que eu fiz questão, irmãos, de vir nesse texto? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo, inclusive na irmandade,
E a gente quer atribuir o texto de Jó para o sofrimento daquela pessoa. Aquela pessoa está sofrendo porque, você leu lá em Jó, só que tem um pequeno detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. O texto de Jó não serve para justificar o sofrimento da vida de ninguém. E a Bíblia, ela tem duas linhas que nós temos que observar e saber. Uma ela se chama regra e a outra ela se chama exceção. O que aconteceu com Jó é exceção. Deus permitiu aquilo acontecer na vida de Jó, porque o diabo foi lá e ficou falando tudo aquilo para Deus, e Deus mostrou para ele que Jó era um servo, quer na bonança, quer na miséria. Então, nós temos que parar com essa mania de quando a gente vê alguém sofrendo, a gente quer ir catar texto bíblico e falar, não, está sofrendo por causa, olha lá Jó. Não, Jó é exceção. A Bíblia, ela é feita de regras para nós. Nós podemos ter um momento em nossas vidas como Jó? Sim, mas esse momento é uma exceção, ele não é uma regra, tudo bem? E qual é essa regra que a Bíblia nos dá? E já foi falado hoje na escola dominical, já foi falado na leitura que o irmão fez aqui na ceia, é a lei, na oferta foi falado, é a lei da semeadura. Nós estamos a todo momento plantando, e nós vamos colher o que nós plantarmos. Não adianta eu querer plantar arroz e querer colher feijão. Não adianta eu querer plantar uma árvore que vai dar um fruto bem amargo e eu querer comer um fruto docinho, que eu não vou. Nenhum de nós vai. E quem vai ter que comer esse fruto amargo da árvore ruim que eu plantar? Sou eu. Eu vou ter que comer, não é o meu irmão, não é a minha esposa, embora decisões erradas que nós tomamos na vida, refletem diretamente nas nossas esposas, nos nossos filhos, em todos que estão, na irmandade, porque se um está em pecado a igreja sofre, vai refletir, mas quem come o fruto amargo, primeiramente sou eu. Sabe o que nós recebemos da vida, irmãos? Nós recebemos da vida aquilo que nós plantamos. O que eu recebo das minhas finanças? É aquilo que eu planto. Certa vez eu vi um pregador junto com uma pessoa, e isso é um fato verídico, e a pessoa falando assim para ele: pastor, o devorador está acabando com as minhas finanças, está destruindo minha vida financeira. Ele falou: é? Verdade? Eu vou orar por você, mas faz um favor para mim, traz a fatura do seu cartão de crédito, se aqui tiver escrito Tridente, Vela Preta, Caixão, eu pago tudo. Então você não põe a culpa no diabo, porque o devorador das suas finanças é você mesmo. Deus não está me abençoando, ou então como a gente vê no mundo podre religioso que tem por aí, o Ailton não está sendo abençoado, desculpa usar o exemplo, o Ailton não está sendo abençoado porque ele não está ofertando como deveria. É? Nós causamos problemas para nossas vidas, nós. Então, o que eu recebo no meu casamento? O que eu recebo da minha esposa? O que a minha esposa recebe de mim? O que a minha esposa recebe dos meus filhos? É aquilo que ela planta, é aquilo que eu planto. É plantio e colheita. E nós não podemos deixar de lembrar, quando a gente fala de plantio, que nós temos a obrigação e a ordem do Senhor Jesus de plantar a semente do Evangelho. Isso é o principal, mas eu não vou focar nisso. Hoje eu vou focar no que nós fazemos e colocamos a culpa em todo mundo. E a culpa não é de todo mundo. Agora eu quero pedir para os irmãos irem lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Então o irmão falou sobre Salomão, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Quem era Davi?
Um homem igual eu, igual você, sujeito às mesmas coisas, sujeito a erros, sujeito a pecados, sujeito a obediência, sujeito à mesma coisa, um homem de carne e osso, igual eu e você, um pecador. A gente observa no versículo 7, dizendo assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10.000 milhares. Nós podemos observar que Davi, ele está voltando de uma vitória contra Golias. Quem era Golias? Um gigante. Quem era Davi? Um anãozinho que nem eu, ou talvez até menor que eu, pequenininho. Aos olhos humanos, Davi tinha chance? Nenhuma. Mas o poder de Deus estava sobre ele. 40 dias afrontando o exército de Israel, e lá vai o pequenininho enfrentar o gigante. Davi, nesse momento, meus irmãos, ele está vivendo o melhor momento de sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Por que ele está vivendo o melhor momento? Porque ele tinha meio metro de altura e foi enfrentar um cara de 3 metros, e venceu. Quem deu essa vitória? Deus. Deus, ele está vivendo o melhor momento da sua vida. E o que a Bíblia fala sobre Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas peraí, quando Davi está enfrentando Golias, quando Davi vence várias batalhas, como o irmão estava mostrando aqui, ele é um homem que está andando junto com Deus. Mas peraí, aí tem um pequeno detalhe. Aí a gente vai lá para 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Adultério. Adultério. Nós não vamos ficar lendo tudo, que a gente não tem tempo para isso. Mas, resumidamente, aquele homem escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul, que é o pai do homem mais sábio do mundo, que é o homem que derrotou Golias, que é o homem que escolheu naquele momento ser um homem junto, agarrado com Deus. Opa, capítulo 11 de 2 Samuel, adultério. Cresceu os olhos na mulher que não lhe pertencia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Está lá no mandamento. Fez uma escolha errada. Errada. E as consequências de sua escolha errada? O filho que foi gerado desse adultério morreu. O profeta falou para ele: a tua casa não terá sossego da espada. Seu próprio filho estuprou a sua filha Tamar. Amnon estuprou Tamar. Absalão, seu outro filho, matou o irmão. E lá no final se rebela contra o pai e é morto também. Olha, desculpa a palavra, quanta desgraça. E o que é desgraça? Separado de Deus, sem graça. É isso que essa palavra significa. Olha quanta coisa ruim. Então nós vemos em primeira mão aquele homem que derrotou Golias, que andava junto com Deus, que escreveu salmos, escreveu um monte de coisa, tinha um respeito com Deus, de repente, buraco abaixo. Irmãos, que Deus, Ele quer nos salvar. Deus não quer que absolutamente nenhum de nós vá para o inferno. Mas eu pergunto, de quem depende isso? De Deus? A minha entrada no céu e a sua, ela já foi comprada e foi dada de graça pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas nem Deus pode decidir se eu e você vamos entrar no céu ou vamos para o inferno. Quem decide isso somos nós. Vamos parar de
colocar responsabilidade dos nossos atos em Deus e nas pessoas. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, e a colheita é nossa. A colheita é nossa. Crer em Jesus não te dá vida aqui na terra. Crer em Jesus te dá vida eterna. Temos que parar de olhar para o que eu posso apalpar, pegar e ver. Quando nós entregamos nossa vida na mão do Senhor, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente vai enxergar aquilo que aquele que não tem o Espírito de Deus não enxerga. É vida eterna. E essa vida eterna, ela está diretamente ligada na lei da semeadura que a Bíblia fala que é a regra. O que eu estou plantando na minha vida? Eu estou plantando obediência com Deus ou eu estou plantando desobediência? Sabe um erro muito grave que existe nas igrejas? É o pregador, o professor chegar aqui e falar: Deus é amor. Irmãos, Deus é amor sim. Ele se fez homem, veio aqui, padeceu naquela horrível cruz, levou todo o meu pecado, o pecado de todos nós naquela cruz. Ele é amor sim, só que a frase não termina aí. Deus é amor e justiça. Justiça. As pessoas na igreja estão brincando com Deus, só vivendo a primeira parte dessa frase, Deus é amor. Tem até um cantor aí, os mais antigos sabem quem que é, o Lulu Santos, que ele tem uma música que ele fala que toda forma de amor é aceitável. É? Homossexualismo é uma forma de amor que o mundo tem. É aceitável perante Deus? Então nem toda forma de amor é aceitável. Só que Deus, Ele não é só amor. Deus, Ele é justiça. E se Deus não fosse justiça, o inferno não existiria. Se vai ter tudo um jeitinho brasileiro no final das contas, não existiria inferno. Sabe outra coisa, irmãos, que nós temos que ter na mente? Jesus, Ele perdoa pecados, mas Ele não corrige erros. Sabe quem tem que corrigir erros na nossa vida? Sou eu. Eu tenho que olhar pelo que eu estou fazendo errado. Foi citado aqui: se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Quem tem a obrigação de manter os meus olhos bons, sou eu, não é Deus. O que Ele tinha que fazer por mim, Ele já fez. Deus não vai vir aqui na terra carregar uma pedrinha se eu tiver que fazer isso. Ele faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Ele não vai carregar uma pedrinha. Então, quem tem que corrigir os erros da minha vida, não é Deus, sou eu. Claro que quando eu erro, Deus me perdoa, eu peço a ajuda dEle, e eu estou disposto a abrir a minha mente e meu coração para receber essa ajuda e corrigir esse erro, Ele vai me ajudar. Mas Deus Ele perdoa pecado. Erro sou eu que corrijo. Sou eu que corrijo. 2 Samuel 22, versículos 18 e 19. Vamos ler. 2 Samuel 22, versículos 18 e 19. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Nesse momento, a gente lê nesses dois versículos, o que nós podemos observar? Que Davi, ele tinha o apoio de Deus. Mas peraí, aquele homem que matou Golias, aquele homem que adulterou, mandou matar o marido da Batseba, porque ele que mandou matar, bota na frente de batalha e abandona, homicídio, um monte de coisa errada que fez, aí agora ele tem o apoio de Deus? Tem coisas na Bíblia, irmãos, que nós temos que ver quando e para quem foi escrito. Quer um exemplo? Filipenses 4, versículo 19.
porque Deus, segundo as suas riquezas, retribuirá em glória a cada um, etc. e tal. Eu pergunto, esse texto foi escrito para quem? Esse texto foi escrito para os filipenses. Ele não foi escrito para mim e para você. Ele foi escrito para os filipenses. Mas eu e você podemos fazer parte desse texto. Sabe como? Nos comportando igual eles. Quando eu corrijo o meu proceder, caminho na vida conforme eles fizeram, eu faço parte desse texto. Desse texto. Nesse momento, que a gente vem aqui no capítulo 22, a gente observa que Davi, ele aplumou a vida dele, ele corrigiu os erros dele, ele reconheceu tudo que ele fez de errado, ele pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, ele colheu as consequências dos seus erros, porque a Bíblia não fala que o filho não morreu, a Bíblia não fala que a espada se apartou da vida dele, a Bíblia não fala que o filho estuprou a irmã, que um irmão matou, não, a Bíblia fala que tudo isso ia acontecer, e aconteceu, e Deus deixou isso acontecer. Por quê? Porque é a colheita dos erros que ele cometeu, mas o pecado está perdoado. O pecado está perdoado. Então, nesse momento, ele está vivendo uma vida reta com Deus. O que Deus dá para mim e para você? Deus dá para nós segundo a nossa justiça. Quando a gente continua lendo o texto, ele fala: dai-me, retribui o Senhor segundo a minha justiça, versículo 25. Qual é a minha justiça? A minha justiça, ela é correta perante Deus? Ou ela é toda tortuosa? Então, o que eu vou receber de justiça? Eu vou receber aquilo que é correto? Ou eu vou receber aquilo tudo torto? Quem faz a nossa justiça somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Volto a falar, nós temos que parar com essa mania de acontecer coisas erradas nas nossas vidas e a gente culpar todo mundo e a gente não olha para nós mesmos. E o errado somos nós. A partir do momento que eu reconheço, não, eu estou errado nisso, e eu vou lá, eu dobro meu joelhinho e falo: Senhor, errei nisso daqui, a culpa não é do vizinho, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é do meu filho, não, a culpa é minha, me perdoa. Ser sincero. Deus sabe todas as coisas. Quando eu vou fazer alguma coisa errada, não adianta eu fazer assim, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Não vou fazer errado, não. Porque Ele está olhando, Ele está vendo tudo que eu faço. Ele está ali, 24 horas me assistindo. Então nós temos que, uma vez por todas, como igreja, como individual, na família, nós temos que parar com essa mania de colocar a culpa do que acontece de ruim na nossa vida nos outros. A culpa é nossa e não é de Deus. Deus tem prazer no sofrimento da gente? E por que nós sofremos? Nós sofremos por duas coisas: ou a exceção que pode acontecer na nossa vida, como Jó, ou a desobediência da regra da semeadura. Estou plantando o que não presta e vou colher o que não presta. Nós estamos lá, eu faço parte da liderança lá em Guarulhos. Nós sentamos com alguns irmãos lá na sala para conversar a respeito de alguns problemas. Quando a gente olha, a gente deixa a pessoa falar, a pessoa fala, daqui a pouco a gente olha para a pessoa e fala: você não detectou ainda onde está o problema? A pessoa não. Eu falei: o problema é você. Você está reclamando do marido, está reclamando dos filhos, está reclamando do vizinho, está reclamando do irmão. Olha para você. É você que está causando tudo isso, e você não acorda. E sabe quando isso vai ser resolvido? Nunca. Agora, quando a pessoa põe a mão na consciência e fala: peraí, um está falando, 2, 3, 4, 5, os 5 estão errados? E eu estou certo? Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada.
Nós podemos até estar vivendo na nossa vida, nesse momento, nós temos aqui várias pessoas, cada um é uma história de vida, cada um está vivendo um momento diferente. Nós podemos até nesse momento estar vivendo uma exceção como Jó. Mas se eu estiver vivendo uma exceção como Jó, eu tenho que lembrar também que Deus permitiu aquilo acontecer na vida dele, mas Deus também no final o abençoou. E não tem por que eu não ser abençoado. Agora, quando eu estou vivendo algo na minha vida que eu estou desobedecendo a regra da semeadura, que eu estou plantando o que não presta, aí fica difícil. Quando eu reconhecer, Deus vai perdoar meu pecado, mas eu vou colher o fruto da árvore amarga que eu plantei, não tem como não colher. E não adianta querer culpar Deus, culpar ninguém, porque Deus vai permitir. E por que Deus vai permitir isso? Para me destruir? Não, para eu crescer, para eu aprender, para eu olhar e falar, peraí, eu estou fazendo isso não está dando bom resultado, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Isso não está certo na minha vida. E a nossa vida é uma guerra contra o pecado. Porque desobediência à lei da semeadura como Deus quer, é pecado. Davi pecou aqui, um caminhão. Mas é um homem segundo o coração de Deus. Porque se arrependeu dos seus pecados e ele voltava sua mente e seu coração para Deus. E é assim que nós temos que ser. As leis de Deus, elas estão ou deveriam estar nas nossas mentes. Nós sabemos o que Deus quer de nós. E por que não fazer? Qual é o motivo? Porque eu sou fraco? E o Espírito Santo, que habita em mim, que é maior do que o que está no mundo? Ele está aí para me dar condições. Sabe o que eu vejo também, irmãos? Que Davi, ele aprendeu que a vida dele tem que agradar a Deus. E a nossa? Nossa vida tem que agradar a Deus? Com o que nós plantamos? Será que se eu fizer um plantio bom, eu não vou colher frutos bons? E aqueles que estão ao meu redor também não vão desfrutar desses frutos bons? Como nós falamos, quando eu faço um plantio ruim, eu vou comer o fruto amargo. Só que quem está ao meu redor vai comer junto. Tudo bem? Vamos dar um exemplo? Uma moça solteira que engravida. Ela cometeu pecado? Pecou. Se ela se arrepender do pecado, pedir perdão a Deus, Deus perdoa ela? Perdoa. Mas e as consequências desse filho que veio numa hora que não deveria vir, ou talvez até num lar onde essa pessoa não tem condições de sustentar, nem ela mesma, e ela colocou uma outra vida no mundo para sustentar? Essas consequências, quem vai colher? Deus? Ela. Isso é um exemplo, gente, que eu estou dando. É ela. Então Deus perdoa os pecados, mas erros, nós temos que corrigir nossos erros. E quando a gente corrige nossos erros, quando a gente planta aquilo que Deus quer, não tem como dar errado. Sabe por quê? Eu vou concluir com esses 3 pensamentos, essas 3 passagens que nós conhecemos na Bíblia. Êxodo 14, abertura do Mar Vermelho. O que o faraó fez com o seu exército? Vão matar todo mundo. Aí nos filminhos bíblicos, morre todo o exército, o faraó volta para o palácio, né? Não, a Bíblia fala que ele morreu também. Morreu todo mundo, e o povo de Deus foi embora. Plantaram aquilo que Deus queria, e os que foram desobedientes colheram o fruto amargo da morte afogado, e o povo de Deus foi embora. Daniel capítulo 3, fornalha de fogo, Sasaque, Medraque e Abednego. Não quiseram se contaminar naquele reino. Taca todo mundo lá e acende essa fornalha 7 vezes mais. Morreram? Quem morreu? Daniel 6. Daniel na cova dos leões. Não vou me prostrar. O rei Dário lá, no orgulho dele, todos os invejosos criaram a lei para ele ser adorado. Daniel falou, eu não me prostro.
armaram a armadilha, e o rei amava Daniel, mas pelo orgulho dele, ele caiu na armadilha. Qual era a pena? O rei não podia voltar atrás, ele é o rei. Põe ele na cova dos leões. O que Deus fez? Desceu um anjo lá, virou tudo uns gatinhos, tudo quietinho. Tiraram o Daniel da cova, Deus seja louvado, pega os caras que fizeram isso, taca lá, lanchinho de leão. O povo de Deus se dá mal? Quando planta o que é certo? Não. Mas quando planta o que é errado, sofre. E mesmo na benignidade de Deus, na sua bondade, na sua santidade, Ele ainda não permite que nós sejamos destruídos. Tudo é para nos ensinar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, que são provocadas por nós mesmos, se a gente tiver inteligência suficiente, ela coopera para o nosso próprio bem. Para a gente terminar, irmãos, Deus é amor, sem dúvida, mas Ele é justiça. Nós temos que sempre lembrar disso. Não pare a frase antes da vírgula, porque se eu parar a frase antes da vírgula, eu faço de tudo, porque na minha mente vai ter um jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Não vai ter. Deus é amor, mas Ele é justiça. Vamos lembrar que erros também trazem colheitas. O que eu faço de errado na vida, eu vou colher. Eu vou ser perdoado, mas eu vou colher as consequências do meu erro. Está aqui a palavra dizendo, nesse exemplo desse homem, Davi, colheu todos os flagelos do seu erro. Vamos parar de cometer erros e vamos ter uma vida que agrada a Deus. E eu não estou falando de perfeição, porque perfeito aqui, eu sou o mais imperfeito aqui nesse salão. Como dizia o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Estava conversando com o irmão Adalto e outro irmão falou, você quer saber quem é você? Pergunta para você mesmo. Lembra que nós estávamos conversando? Pergunta para você mesmo. Você mesmo fala quem você é, a criatura que você é. Mas a misericórdia de Deus habita na nossa vida. E nós temos que nos esforçar para sermos cada vez mais parecidos com Deus. Eu agradeço a atenção de todos e que Deus abençoe essa congregação.